Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, uma reviravolta inesperada promete abalar todos os alicerces da trama. Odete Roitman, a temida e calculista empresária da TCA, vai se apaixonar perdidamente por César, o modelo ambicioso que sempre soube tirar proveito das situações. A relação entre os dois começa como um jogo de sedução e poder, mas logo se transforma em algo mais profundo. Algo que nem mesmo Odete, com todo o seu autocontrole, consegue explicar. Cansada de relações superficiais, Odete se vê tocada pela forma como César a trata. Com ele, ela sente uma juventude renovada, um desejo que vai além da aparência. A princípio, ela tenta negar o que sente, acreditando que tudo não passa de uma carência momentânea. Mas o envolvimento cresce. Os encontros se tornam mais frequentes e, quando percebe, Odete está completamente envolvida pelo rapaz. É então que, em um momento de vulnerabilidade raríssimo, ela toma uma atitude surpreendente. Pede César em casamento. A cena acontece depois de uma noite intensa entre os dois. Ainda deitados, ela o encara com um olhar que mistura emoção e fragilidade. Com você é tudo diferente, César. Diferente tipo, eu poderia casar com você, diz, com a voz embargada. César se espanta com o que ouve. Você me pediu em casamento, Odete? Pergunta, incrédulo. Ela sorri com um misto de medo e esperança. Casa comigo, que eu vou te fazer o homem mais feliz do mundo. A proposta mexe com o modelo. Acostumado a ser usado e a usar os outros, César se surpreende ao perceber que Odete está abrindo mão do orgulho por ele. O jogo muda. Pela primeira vez, ele sente que tem nas mãos algo mais valioso do que dinheiro, o afeto verdadeiro de uma mulher poderosa, que nunca precisou de ninguém, até agora. Mas essa paixão inesperada não agradará a todos. Maria de Fátima, que naquele ponto da trama estará no fundo do poço, não aceitará a notícia com facilidade. Após ser flagrada por Afonso na cama com César, a influenciadora verá seu castelo de cartas ruir de forma catastrófica. O milionário não apenas pedirá o divórcio, como a expulsará de casa sem direito a nada, alegando a quebra da cláusula de fidelidade do contrato nupcial. A perda será dupla. Além de Afonso, Fátima também será abandonada por César. O modelo, percebendo que ela não tem mais nada a oferecer, vira as costas e parte para sua nova conquista. Odete Roitman. Fátima, ferida no orgulho e cega de raiva, jura vingança. Para ela, o pior castigo não será ficar sem dinheiro, mas ver seu ex-amante nos braços da mulher mais poderosa do Brasil. É então que ela arquiteta um plano mesquinho e calculado. Fátima convence César a encontrá-la para uma conversa amistosa, sob o pretexto de esclarecer as coisas entre eles. Durante o encontro, ela se joga no colo do rapaz e, no momento exato, um fotógrafo contratado surge para registrar a cena. A imagem, ela sentada de forma provocante no colo dele, é tudo o que Fátima precisa para semear o caos. Pouco depois, a foto chega diretamente ao celular de Odete. A empresária está em sua sala na TCA, concentrada em documentos, quando escuta a notificação. Ao abrir a imagem, seu semblante se transforma. O gelo dá lugar ao fogo do ciúme. Ela aperta os olhos, como se não quisesse acreditar. Essa ordinária, murmura com os dedos tremendo. Na mesma hora, convoca César. Quando ele chega, encontra Odete com a imagem aberta em cima da mesa. O clima é tenso. Ela o encara com raiva e dor. Quer me explicar o que é isso? Pergunta segurando o celular. César tenta se explicar. Isso foi uma armadilha, Odete. Ela me chamou para conversar, inventou desculpa e do nada sentou no meu colo. Eu nem tive tempo de reagir. Odete, ainda abalada, questiona. E você acha que eu sou burra, é isso? Mas ele insiste. Não fica assim. Eu tô falando a verdade. Eu tô com você. Acabou entre mim e ela. Eu gosto de você, Odete. Será que você consegue ouvir isso? Que uma pessoa gosta de você de verdade? A fala pega Odete de surpresa. Ela, acostumada a dominar todas as situações, sente-se desarmada por aquele homem. Por um momento, é como se estivesse diante da jovem que um dia acreditou no amor. Ela respira fundo, engole o orgulho e o beija. A noite termina com os dois novamente na cama. Odete se entrega com intensidade, movida por um sentimento novo, assustador, mas arrebatador. Pela primeira vez, ela está apaixonada de verdade e disposta a correr riscos. César, percebendo o poder que agora exerce sobre ela, começa a vislumbrar um futuro de conforto e prestígio.
No dia seguinte, ele vai até Maria de Fátima só para esfregar a novidade em sua cara. Ao encontrá-la em um café, ele se aproxima com um sorriso debochado. Adivinha quem me pediu em casamento? Provoca. Fátima, sem paciência, revira os olhos. Se for a Odete, parabéns. Vai precisar de nervos de aço. César continua, impiedoso. Ela me ama. E eu tô gostando dela também. Vai ser ótimo. A influenciadora não disfarça a revolta. Então trata de casar com um contrato bem amarrado, porque você vai ter que me pagar pensão. Eu tenho direito, sim. E você sabe disso. Grita, chamando a atenção de todos ao redor. César ri. Você não tem mais nada, Fátima. Nem meu respeito. Fátima, humilhada publicamente, morde os lábios e jura que aquilo não vai ficar assim. Enquanto isso, Odete se prepara para uma nova fase de sua vida. O amor a fez mais humana, mas também mais vulnerável. E para alguém como ela, isso pode ser um risco ainda maior do que qualquer inimigo externo. A trama, então, mergulha em um novo eixo. O romance entre uma mulher que nunca acreditou no amor e um homem que sempre soube manipular corações alheios. Será que César é capaz de amar de verdade? Ou ele apenas encontrou em Odete sua nova mina de ouro? E Fátima? Deixará mesmo essa história se encerrar sem causar mais estragos? O jogo virou. E no tabuleiro de Vale Tudo, ninguém está a salvo. Nem mesmo Odete Roitman. A notícia do noivado entre Odete Roitman e César caiu como uma bomba no mundo dos negócios, e especialmente na vida de Afonso, que recebeu a novidade com um misto de desprezo e incredulidade. Ainda ferido pela traição de Fátima e pelo fim do casamento, o empresário mal conseguia esconder sua perplexidade. Odete Roitman, apaixonada? Murmurava para si mesmo enquanto folheava um jornal onde o colunista social estampava a manchete: Rainha do Império TCA e modelo badalado vivem romance tórrido. Afonso conhecia bem Odete, ou achava que conhecia. Fria, pragmática, movida a poder. Jamais acreditou que ela fosse se deixar envolver por alguém como César. Ou ela está jogando ou enlouqueceu, pensou, ainda tentando encaixar as peças desse novo tabuleiro. Enquanto isso, na cobertura de Odete, o clima era de celebração discreta. A empresária, mesmo emocionada, mantinha a compostura diante dos funcionários, mas em particular com César, mostrava um lado mais vulnerável. Nunca pensei que fosse dizer isso, mas estou feliz de verdade, confessou, olhando-o com ternura. César, atento, respondia com carícias e frases calculadas. Sabia que estava no auge de sua influência, e cada palavra que dizia era pensada como um movimento de xadrez. Você merece alguém que enxergue além do que os outros veem, e eu enxergo. Porém, nos bastidores dessa felicidade recente, Fátima movia suas peças com discrição e veneno. A humilhação pública no café ainda ardia em seu orgulho. Ela não suportava a ideia de ver César nos braços de Odete, muito menos de mãos dadas com o império que ela própria sonhou em conquistar um dia. Essa mulher acha que ganhou? Pois vai descobrir que o jogo só acaba quando eu decido. Murmurava para si mesma enquanto folheava dossiês antigos que guardava com cuidado. Fátima começou a vasculhar tudo o que sabia sobre César. Descobriu, por exemplo, que o modelo havia mentido para Odete sobre viagens passadas, omitido contatos comprometedores e, pior, tinha usado um nome falso numa agência de eventos para escapar de processos. É nisso que você está apostando, Odete? Um mentiroso profissional? Ironizou com um sorriso de escárnio. Determinada a se vingar, a influenciadora decidiu procurar Afonso. Sabia que ele também tinha interesse em ver Odete despencar de seu pedestal. Os dois se encontraram num restaurante discreto. Afonso, cauteloso, escutou tudo. Você tem provas do que está dizendo? Perguntou cético. Fátima tirou do envelope uma cópia do contrato antigo de César com outra empresária, uma foto com anotações e um áudio comprometedor. Se isso cair no colo da Odete, ela não vai pensar duas vezes antes de colocá-lo para fora da vida dela, disse, com um olhar triunfante. Afonso, embora ressentido com Fátima, enxergava ali uma oportunidade estratégica. Ela está cega de paixão, mas não é burra. Se isso tudo for verdadeiro, você pode ser a queda do novo príncipe encantado da rainha, comentou pensativo. De volta à cobertura, Odete começa a desconfiar de pequenas atitudes de César. Telefonemas às escondidas, respostas evasivas, saídas misteriosas. Quando questionado, ele sempre tinha uma desculpa pronta. É o pessoal da agência, amor. Estou resolvendo contratos antigos. Não quero misturar com a nossa nova fase, dizia beijando sua mão. Mas Odete Roitman não era mulher de se enganar por muito tempo.
Ainda que apaixonada, sua mente afiada começou a montar o quebra-cabeça. E foi em uma manhã silenciosa durante o café que ela decidiu testar o modelo. César, eu liguei na sua agência ontem. Perguntei sobre esses contratos que você comentou. Ele congelou por um instante. Ah, é? E o que disseram? Disseram que não trabalham com você desde o mês passado e que você nunca usou o nome César com eles. Só Otávio. A tensão cortou o ar como uma lâmina. César tentou se recompor. Eu posso explicar. Não. Agora você vai ouvir, cortou Odete, levantando-se da mesa. Você pensa que pode me enganar? Que vai usar meu nome, meu poder, meu dinheiro, como fez com todas as outras? Acha que eu sou como a Fátima? Eu devia te jogar pela janela. César, acuado, tenta reverter a situação. Odete, por favor. Eu menti, sim. Mas foi porque eu tive medo. Medo de perder você. Eu te amo. Mas a palavra amor pareceu soar como ofensa. Odete riu, amarga. Você não sabe nem o que isso significa. Antes que o confronto se tornasse público, Fátima fez questão de tornar a humilhação ainda maior. Mandou para a imprensa um dossiê anônimo revelando a verdadeira identidade de César e os contratos obscuros que ele mantinha com agências e marcas envolvidas em escândalos. Em poucas horas, o nome de César estava em todos os sites de fofoca e jornais. Odete, sentindo-se traída e exposta, reuniu os advogados e redigiu um novo contrato de confidencialidade, impedindo César de falar qualquer coisa sobre a relação dos dois. Mandou empacotar as roupas dele e deixou na portaria. Que ele vá embora como chegou, com a beleza estampada e a vergonha escondida. A queda foi dura. César, expulso da cobertura, sem contratos, sem dinheiro e sem aliados, voltou para um apartamento alugado, sem mobília, sem perspectivas. Tentou ligar para Fátima, mas ela não atendeu. Agora somos dois no fundo do poço, querido. E você ainda foi cavar o seu. Ela respondeu por mensagem. Odete, por outro lado, trancou-se por alguns dias. Poucos a viram ou ouviram, mas quem a conhecia sabia. O silêncio de Odete Reutemann nunca era fraqueza. Era preparação. Na semana seguinte, ela voltou à TCA com postura ereta, maquiagem impecável e olhos gelados. Fiz uma limpeza. Agora posso voltar a cuidar do que importa, disse a Freitas. Mas por dentro, algo havia mudado. Ela estava ferida. E em Odete, feridas viram armas. Maria de Fátima achava que tinha vencido. Mas mal sabia ela que acordara o lado mais perigoso de Odete, o vingativo. Ela quer guerra? Disse Odete a si mesma, olhando pela janela de seu escritório. Então é guerra que ela vai ter. E no universo de Vale Tudo, ninguém sobrevive ileso quando Odete Reutemann declara guerra. O passado parece insistir em bater à porta de Raquel. Durante uma conversa reservada, Ivan surpreende ao confessar que ainda pensa nela. Apesar de ter se casado com Heleninha e tentado reconstruir sua vida ao lado da esposa, a figura de Raquel continua viva em sua memória. Ele fala com sinceridade, sem cobranças, apenas expressando sentimentos que nunca chegaram a se dissipar por completo. Raquel escuta em silêncio, abalada, mas tenta manter a firmeza. Ela sabe que alimentar esperanças nesse momento pode trazer ainda mais dor para todos os envolvidos. Enquanto isso, Solange, fiel aos próprios valores, cumpre a promessa que fez a Renato. Depois de muito pensar, ela decide tomar uma atitude em relação ao que haviam combinado. Renato se mostra surpreso com a postura firme de Solange, mas também grato por sua lealdade e integridade. Em meio às turbulências emocionais e empresariais que atravessam, esse gesto resgata um pouco da confiança que ele havia perdido nas pessoas. Bartolomeu, sempre sábio e observador, percebe a inquietação de Ivan e resolve aconselhá-lo. Os rumores sobre a instabilidade no casamento com Heleninha já circulam e o velho amigo sugere cautela e clareza. Você precisa saber o que realmente quer antes de ferir mais alguém, alerta Bartolomeu, preocupado tanto com Ivan quanto com Heleninha, que ainda enfrenta suas próprias batalhas. Raquel, por sua vez, é surpreendida com uma visita de Afonso. Ele tenta se aproximar, mas ela é direta e objetiva ao deixar claro seu desinteresse por Maria de Fátima, sua filha. Ela escolheu o próprio caminho. E eu escolhi não fazer mais parte dele, diz Raquel, com um tom firme, porém calmo. Afonso fica desconcertado, talvez esperando alguma compaixão ou abertura, mas Raquel já não se deixa iludir pelas aparências.
Enquanto isso, Consuelo desabafa com Jarbas, frustrada com os rumos de seu casamento. Em tom de lamento, ela fala das decepções, da solidão e do desgaste emocional que sente. Jarbas ouve com empatia, mas também percebe que há muito mais por trás daquele descontentamento do que ela deixa transparecer. Afonso, ainda incomodado com o que ouviu de Raquel, nota algo curioso ao abrir a bolsa de Celina por acaso, um cartão da Paladar. Aquela descoberta levanta uma suspeita inesperada. O que Celina estaria fazendo com aquilo? Seria ela uma aliada de Raquel? A dúvida começa a corroer sua confiança. Mais tarde, Raquel compartilha com Poliana sua frustração com Afonso. Ele não enxerga quem é a verdadeira Maria de Fátima, comenta, com um misto de mágoa e incredulidade. Poliana, como sempre, tenta trazer lucidez à amiga, mas sabe que essa cegueira paterna de Afonso pode causar mais problemas. No interior, Odete Reutemann observa à distância 2 carregadores descarregando caixas na casa do sítio onde Leonardo está escondido. Seus olhos se estreitam. Há algo se movendo por trás daquela mudança, e ela pretende descobrir exatamente o que. A máscara de Maria de Fátima está prestes a cair de forma estrondosa em Vale Tudo, e sua queda promete ser um dos momentos mais impactantes da novela. Depois de passar meses construindo um castelo de mentiras, manipulando pessoas e se aproveitando da boa-fé de Afonso Reutemann para viver em luxo e status, a vilã finalmente será desmascarada. Seu plano de ouro, garantir uma vida confortável ao lado do milionário, sustentada por um casamento de fachada e por uma suposta gravidez, vai por água abaixo quando Afonso descobre que está sendo traído. Tudo começa quando Afonso, cada vez mais desconfiado, decide investigar os passos da esposa. As constantes desculpas, as ausências sem explicação e os deslizes nos discursos começam a formar um quebra-cabeça que ele já não pode mais ignorar. O estopim acontece quando o milionário flagra Fátima na cama com César Ribeiro, o amante que ela mantinha em segredo. O choque é imediato. Afonso, que ainda alimentava esperanças de que a gravidez fosse um recomeço para ambos, se vê diante da mais amarga das traições. Sem perder a compostura, ele sai do quarto sem dizer uma palavra, mas com a decisão já tomada. Aquilo seria o fim. A notícia da traição se espalha como fogo em palha seca. Afonso não apenas termina o casamento, como exige, com firmeza, que Fátima se submeta a um teste de DNA para provar a paternidade da criança que ela espera. A vilã tenta se esquivar, faz cenas, apela ao emocional, mas o empresário não cede. Se o filho é meu, então não há por que temer o resultado, ele declara, olhando-a nos olhos, sem permitir que suas emoções transpareçam. Pressionada e sem alternativas, Fátima aceita fazer o exame, mas já sabe o que está por vir. O resultado do teste é devastador para ela. O filho que espera não é de Afonso, mas sim de César. Com isso, seu plano de garantir uma pensão milionária mesmo após o divórcio se dissolve. Enfurecida, ela tenta argumentar, tenta contornar a situação, mas Afonso, magoado e decepcionado, não lhe dá brecha. Ele entrega a ela uma mala com suas roupas e documentos e decreta: "Você não terá direito a nada, nada. O que você fez é imperdoável." Diante do impasse, Fátima se vê obrigada a entregar o jogo. Em uma das cenas mais marcantes da novela, ela tira da bolsa o cartão de crédito que Afonso lhe havia dado meses antes e o entrega com desdém, tentando manter um mínimo de dignidade. "Toma o seu cartão! Esse filho não é seu mesmo", ela diz, quase cuspindo as palavras. Mas por dentro, ela está destruída. O orgulho que um dia a fez desafiar todos ao seu redor agora é sua única armadura diante da humilhação iminente. Expulsa da mansão e sem ter para onde ir, Fátima tenta encontrar apoio junto ao pai do seu filho, César. Porém, mais uma vez, o mundo desaba ao seu redor. O modelo que sempre a tratou como um passatempo se recusa a assumir qualquer compromisso com ela. Não quer saber de filho, de responsabilidade, nem de casamento. Pior, decide se afastar de vez, temendo que o escândalo respingue em sua imagem pública. Abandonada, sem dinheiro, sem lar, sem amor e sem aliados, Fátima chega ao fundo do poço. Em um ato de desespero, procura Raquel, sua mãe, pedindo ajuda. Grávida, frágil e sem opções, ela tenta sensibilizá-la dizendo que o bebê não tem culpa de nada. "Pelo menos por essa criança, você pode me estender a mão", implora com os olhos marejados. Mas Raquel, que já sofreu demais nas mãos da filha, mantém-se firme.
Espero que essa criança que está aí na sua barriga seja, pelo menos, mais inteligente do que você foi até agora, dispara, deixando claro que não se deixará enganar novamente. Humilhada e sem alternativas, Fátima resolve partir para a última cartada. Aproveita um jantar promovido por Odette Reutemann para fazer uma chantagem pública contra César. Ela se aproxima da mesa, interrompe a conversa e, diante de todos os convidados, revela que espera um filho dele. Vai além. Ameaça fazer novo exame de DNA e tornar o escândalo público se ele não lhe der apoio financeiro. A mesa silencia por alguns segundos. Todos os olhares se voltam para Odette, esperando sua reação. Mas Odette, imperturbável como sempre, solta uma gargalhada sarcástica. Levanta a taça de vinho, brinda ao teatro patético da jovem e dispara. Minha cara, você está muito enganada se acha que pode nos chantagear. César terá os melhores advogados do país ao lado dele. E você? Você não tem nenhum teto para dormir. As palavras cortam como faca. Fátima percebe que está completamente sozinha. A vilã, que outrora desfilava em carrões de luxo, vestia roupas caras e pisava em todos que atravessavam seu caminho, agora se arrasta pelas ruas, grávida, humilhada e rejeitada. Aquela que usou a mentira como arma para subir na vida cai de maneira cruel, vítima da própria ambição. Seu nome, antes estampado nas colunas sociais como a mulher de um grande empresário, passa a circular nos boatos como o exemplo de quem foi longe demais. Sem amigos, sem aliados e com a reputação em frangalhos, Fátima precisa agora encarar o futuro incerto que ela mesma construiu, tijolo por tijolo, com mentiras e manipulações. E a maior ironia de todas é que, no fim, a única pessoa que talvez ainda pudesse estender a mão, Raquel, foi justamente a que ela mais desprezou no passado. A vida, em seu ciclo implacável, devolve a Fátima tudo aquilo que ela fez aos outros: dor, desprezo e abandono. Agora cabe a ela decidir se vai seguir o mesmo caminho ou finalmente aprender alguma lição. Sozinha, sem o apoio de Afonso, sem César, sem o luxo da mansão e rejeitada pela própria mãe, Maria de Fátima vaga pelas ruas do Rio de Janeiro como uma sombra do que já foi. O salto alto, que antes a fazia se sentir poderosa, agora machuca seus pés cansados. As roupas caras estão sujas e amarrotadas. A barriga cresce, mas em vez de lhe trazer esperança, a gravidez só a faz sentir o peso do abandono. Raquel finalmente descobrirá o paradeiro de Heleninha e, sem perder tempo, liga para Ivan. Com voz firme, porém repleta de preocupação, ela compartilha a notícia e reforça a necessidade de acolher a filha com carinho e compreensão. Ivan, visivelmente abalado, agradece pela informação e promete ir ao encontro de Heleninha o mais rápido possível. Enquanto isso, na agência de publicidade, Solange surpreende Renato ao declarar que está disposta a deixar o passado para trás e aceitar Maria de Fátima como cliente. Em um raro momento de maturidade, ela admite que superou suas desavenças com a influenciadora. Renato, aliviado, vê a chance de restabelecer a harmonia no ambiente de trabalho e valoriza a atitude da colega. Na mansão dos Reutemann, Odette demonstra mais uma vez seu caráter controlador. Ao saber que Heleninha está emocionalmente abalada, cogita interná-la contra a vontade da filha. Walter tenta argumentar, mas é interrompido ao ser flagrado olhando antigas fotos de Leonardo. O silêncio entre os dois escancara as feridas ainda abertas com a perda do filho morto. Marco Aurélio, sempre atento aos movimentos de sua sogra, observa de longe quando Mário Sérgio lança um galanteio ousado para Odette. Percebendo o interesse do rapaz, Marco registra mentalmente a cena, talvez vislumbrando um trunfo futuro para manipulação ou chantagem. Em outro ponto da trama, Maria de Fátima tenta se reerguer. Após o escândalo com César, ela se oferece para ajudar Leila na organização de um importante evento com a presença de um sheik. Com charme e oportunismo, busca reconquistar espaço entre os poderosos. Leila, desconfiada, aceita com cautela. Enquanto isso, Ivan confidencia a Luciano que sente falta dos tempos com Raquel. Apesar do término, admite que havia mais leveza naquela época. Luciano escuta com atenção, percebendo que os sentimentos entre eles ainda não se apagaram. Na agência, Sardinha chama Solange para uma conversa reservada. Avisa que ela precisa parar de provocar Maria de Fátima, já que isso só contribui para um clima tóxico. Contrariada, Solange promete refletir. Em uma cena carregada de emoção, Raquel e Ivan se reencontram. Movidos por um misto de saudade e arrependimento, os dois acabam se beijando.
O gesto revela que, apesar dos conflitos, o amor entre eles ainda resiste. No entanto, Odete segue em sua obsessão por controle. Ao chegar ao sítio onde Heleninha deveria estar, encontra tudo vazio. Surpresa, caminha pela casa silenciosa, sentindo que algo fugiu do seu domínio. A ausência da filha é um golpe que ela não esperava. Enquanto isso, Maria de Fátima vê sua vida desmoronar. Após ser desmascarada por Afonso, ela é expulsa de casa, grávida e sem nenhum recurso financeiro. Rejeitada pela mãe, tenta reatar algum vínculo com Raquel, mas recebe uma negativa dura e definitiva. Você fez suas escolhas, Maria de Fátima. Agora enfrente as consequências, diz Raquel, firme, mas com o coração apertado. Sem saída, Fátima decide recorrer a César, o pai da criança que espera. Ela o procura no luxuoso Copacabana Palace, mas ao tentar entrar é barrada por um segurança. Infelizmente, a senhora está proibida de entrar. São ordens superiores. Conduzida para fora do hotel, ela decide esperar do lado de fora. Horas depois, vê César saindo e não perde tempo. Começa a gravar um vídeo ao vivo. Olá, Fatimores. Esse aqui é o César Ribeiro, meu ex. A gente teve uma relação mega tóxica e agora eu tô grávida dele. E o bonitão quer me largar no olho da rua. Pode isso? César, furioso com a exposição, exige: apaga isso agora! Vamos conversar civilizadamente. Eles seguem para um bistrô. Lá, Fátima despeja sua revolta. Você virou as costas para mim e para o seu filho. Não vem com esse papinho. Esse filho nunca esteve nos planos, rebate ele. Mas a gente tinha um acordo. Aquele acordo acabou. E nunca envolveu o filho. Nem a Odete estava nele. E olha você agora, retruca Fátima com sarcasmo. Pode contar para ela. Eu mesmo vou contar. Fátima, fora de si, se levanta e grita. Você brincou com a minha vida. Eu te apoiei quando ninguém sabia quem você era. Você quer mesmo se comparar com a Odete? Tá sonhando alto, ironiza César. Quer saber? Me paga o que deve, ou te dou o troco na justiça. Você sabe muito bem que pensão é a única coisa que dá cadeia nesse país. Com desdém, César responde. Vai, Fátima, vai lá se humilhar na justiça. Se for por falta de adeus, tchau. Fátima se levanta, ferida no orgulho e no coração. Desgraçado, dispara, antes de sair do bistrô. Do lado de fora, segura o celular contra o peito, contendo as lágrimas. O jogo virou, e ela sabe que terá que lutar com as armas que lhe restam. Porque para Maria de Fátima, desistir nunca foi uma opção. Do lado de fora do bistrô, Maria de Fátima caminha sozinha pela calçada, com passos apressados e olhos marejados. O celular ainda em mãos, como se fosse sua única arma restante. Ela para por um instante em frente a uma vitrine de loja. Olha o reflexo no vidro e mal se reconhece. Os cabelos desalinhados, a maquiagem borrada, a expressão abatida. A mulher que um dia desfilava pelas festas mais elegantes da cidade, agora estava à beira de um colapso. Ela respira fundo, engole o choro e, determinada, abre novamente o celular. Começa a gravar outro vídeo para seus seguidores. Fatimores, hoje foi difícil, mas vocês me conhecem, né? Eu não vou cair sem lutar. Tem gente querendo me deixar na lama, mas a verdade vai aparecer. Sempre aparece. A câmera corta antes que as lágrimas voltem a cair. Desliga o celular, guarda na bolsa e continua andando. Seu destino agora é claro. O escritório de um advogado. Se César não vai ceder por bem, ela o enfrentará com tudo o que tiver. Não importa o preço. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Ivan bate à porta de uma pequena casa, onde Heleninha está hospedada. O reencontro entre pai e filha é silencioso a princípio. Eles se encaram por alguns segundos, até que Heleninha, visivelmente fragilizada, rompe o silêncio. A mamãe contou pra você onde eu tava, né? Ivan assente. Ela tá preocupada com você. E eu também, filha. Preocupados ou envergonhados? Heleninha. A gente só quer que você fique bem. Ela se comove. Os olhos se enchem de lágrimas e, finalmente, ela se permite cair nos braços do pai. Eu tentei, pai. Juro que tentei mudar, ser alguém diferente. Mas parece que eu carrego uma culpa que nunca me abandona. Ivan acaricia os cabelos da filha com ternura. Você não tá sozinha, meu amor. A gente vai passar por isso juntos. De volta à mansão Reutemann, Odete chega transtornada do sítio. Encontrar a casa vazia, sem qualquer sinal de Heleninha, a deixou desestabilizada. Walter a observa em silêncio, até que ela explode. Ela fugiu!
Sumiu sem deixar rastro. Isso é culpa sua, Walter. Você sempre foi fraco demais para lidar com ela. Não fale assim, Odete. Você não tem ideia do quanto essa menina está sofrendo. Ela é fraca, nunca suportou pressão. E agora está aí, se escondendo como uma covarde. Ela não está se escondendo. Está tentando sobreviver. Diferente de nós dois, que só sabemos nos enterrar no passado. Odete se cala. O nome de Leonardo volta à sua mente. As fotos vistas por Walter ressurgem como fantasmas. Ela sabe que há mais ali do que está disposta a admitir. Enquanto isso, no apartamento de Raquel, a empresária tenta se concentrar no trabalho, mas seu coração está inquieto. A lembrança do beijo com Ivan a assombra. Ela toca os lábios como se revivesse o momento. O telefone toca. É Ivan. Oi. Raquel, eu encontrei a Heleninha. Ela tá bem. Assustada, mas segura. Graças a Deus. Ela precisa de ajuda. Eu pensei, talvez nós dois juntos possamos mostrar que ela ainda tem uma família. Raquel hesita por um instante. Claro, Ivan. Por ela? Sempre por ela. No núcleo da agência, Maria de Fátima surge no fim da tarde, para surpresa de todos. Com postura altiva, entra na sala de Renato com um documento em mãos. Solange, ao vê-la, levanta os olhos com desprezo. Até aqui você aparece agora? Solange, não tô com paciência para você. Vim resolver meu contrato e seguir com meu trabalho. E, se você tiver algum problema com isso, vai ter que engolir em silêncio. Renato intervém, tentando acalmar os ânimos. Calma, meninas. Estamos aqui para trabalhar. Se vocês puderem manter o profissionalismo, todos saem ganhando. Sardinha observa à distância, intrigado. Ele percebe que Fátima está diferente, mais fria, mais decidida. Após a reunião, Leila encontra Maria de Fátima no corredor e a aborda. Você foi corajosa de aparecer aqui depois de tudo o que saiu na imprensa. Leila, você sabe como esse meio é. Hoje é escândalo, amanhã ninguém lembra mais. Mas você tá grávida. E com uma briga judicial nas mãos. Gravidez não é fraqueza, Leila. É munição. E eu vou usar cada cartucho. Do lado de fora do prédio, um carro preto espera por Maria de Fátima. Ela entra, encontra-se com o advogado que contratou. Conseguiu levantar os dados? Sim. César tem contratos milionários, campanhas internacionais e uma sociedade recém-formalizada com Odete Reutemann. Se quisermos, podemos até pedir danos morais. Excelente. Ele não vai escapar. No dia seguinte, a bomba explode. Uma notícia publicada em portais e jornais sensacionalistas anuncia: grávida de ex-modelo influenciadora entra na justiça por pensão. Caso pode manchar imagem de ícone da moda internacional. O dia amanhecia com uma inquietação no ar. Em meio a tantas mudanças e conflitos mal resolvidos, os laços entre os personagens começavam a se embaralhar ainda mais. Em um gesto inesperado, Bartolomeu, sempre tão reservado, resolveu estender a mão para Ivan. O rapaz, que vinha enfrentando dificuldades desde que saíra da casa de Heleninha, foi acolhido pelo empresário. Sem julgamentos, Bartolomeu o recebeu com um olhar firme e empático. Fica aqui enquanto precisar, Ivan. Sei que a vida não tem sido fácil para você, disse Bartolomeu, ao entregar-lhe uma xícara de café quente. Ivan, surpreso com a hospitalidade, assentiu em silêncio, claramente emocionado. Era um gesto simples, mas que significava muito diante da solidão que enfrentava. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Poliana observava com preocupação os olhares que Aldeide, sua irmã impulsiva e sempre provocadora, lançava para André. O jovem, ainda se recuperando de um relacionamento anterior, parecia desconcertado com o assédio discreto, porém insistente, de Aldeide. Você podia parar de se insinuar pro André, disse Poliana, num tom mais sério do que de costume. Ele não tá preparado para isso e você sabe. Aldeide riu com desdém, desconsiderando a advertência da irmã. Ai, Poliana, você leva tudo a sério demais. Ele é bonito, livre, eu também. Qual o problema? Poliana respirou fundo, sem querer transformar a conversa em briga. Sabia que Aldeide não entendia limites, e aquilo poderia acabar machucando alguém, principalmente o próprio André. Enquanto essas pequenas tempestades se armavam, Heleninha vivia uma confusão interna ainda maior. Desde que discutira com Ivan, sentia-se perdida. O vazio tomava conta de seus pensamentos, e a sensação de abandono a corroía por dentro.
Inquieta, decidiu tomar uma atitude impulsiva. Ir atrás de Ivan, tentando encontrá-lo pelas ruas do bairro onde sabia que ele poderia estar. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Vale Tudo. Mas a cidade é grande e cheia de surpresas. Heleninha vagou por horas sem rumo, enfrentando a noite fria e silenciosa. Bartolomeu, que a viu antes de desaparecer, tentou convencê-la a voltar para casa, mas ela recusou. Preciso resolver isso, preciso vê-lo, disse Heleninha teimosa. Mais tarde, Bartolomeu a deixou na porta de casa, após insistir em levá-la de volta. Porém, ao invés de entrar, Heleninha permaneceu ali por um tempo, pensativa, e depois partiu novamente. Era como se estivesse sendo empurrada por uma força invisível, buscando algo que nem ela mesma compreendia. Do outro lado da cidade, Marco Aurélio estava envolvido em mais uma de suas estratégias ambiciosas. Com o objetivo de fechar negócios com um influente sheik, decidiu organizar um evento de luxo, com direito a todos os excessos. Para isso, recorreu a Leila, sua fiel assistente. Quero algo grandioso, Leila. Preciso impressionar o sheik. Mostre a ele que a TCA é poderosa, que sabe jogar no campo dos grandes. Leila, sempre solícita, anotava as exigências com precisão. Sabia que agradar Marco Aurélio significava manter sua posição privilegiada, e um deslize poderia custar caro. Enquanto isso, Celina estava à beira de um colapso. A ausência de Heleninha a consumia. A mãe, que tanto lutou para resgatar a filha do vício e da autodestruição, agora se via impotente diante do desaparecimento repentino da jovem. Isso é culpa do Ivan, gritou Celina aos prantos. Desde que aquele rapaz entrou na vida da minha filha, tudo saiu do controle. Mas no fundo, ela sabia que as coisas eram mais complexas. Heleninha carregava dores antigas, que não se resolviam apenas com vigilância ou proteção materna. Na manhã seguinte, Heleninha amanheceu em uma praça em Vila Isabel, deitada em um banco, com os cabelos bagunçados e o rosto marcado pela tristeza. Acordou com os primeiros raios de sol tocando seu rosto e com o som distante de um vendedor de pães passando na calçada. Foi então que Consuelo, uma senhora simpática e cuidadosa que costumava passar ali todas as manhãs com seus pães caseiros, a viu encolhida. Minha filha, o que faz aqui assim? Perguntou preocupada. Vem comigo, você precisa de um banho quente e uma refeição decente. Sem forças para resistir, Heleninha apenas assentiu. Era como se uma parte dela estivesse cansada de lutar. Consuelo a levou para sua casa, um lar simples e acolhedor, onde o cheiro de café fresco e bolo de fubá preenchia o ar. Enquanto Heleninha se acomodava, tentando entender como havia chegado àquele ponto, Raquel apareceu de surpresa. Ela tinha o costume de visitar Consuelo, que era sua amiga de longa data e uma espécie de conselheira em momentos difíceis. Consuelo, começou a dizer, entrando sem bater, como de costume. Mas antes que pudesse completar a frase, seus olhos pousaram em Heleninha, sentada à mesa, vestindo roupa simples e com expressão abatida. Heleninha, disse surpresa. Heleninha levantou os olhos, visivelmente constrangida, mas ao mesmo tempo aliviada por ver um rosto conhecido. Raquel. Um silêncio denso tomou conta do ambiente. Raquel se aproximou com cuidado, sentando-se ao lado da jovem. O que aconteceu com você? Eu não sei, só queria fugir de tudo. Me perdi no caminho, respondeu Heleninha com a voz embargada. Consuelo colocou 2 xícaras de café na mesa e se retirou discretamente, deixando que as duas conversassem em paz. Todos estão preocupados. Sua mãe, Ivan, disse Raquel com doçura. Minha mãe me culpa por tudo. E Ivan, talvez ele tenha razão em querer se afastar. Eu só estrago tudo. Raquel pegou nas mãos dela com firmeza. Não diga isso. Todos erramos. O importante é saber quando é hora de recomeçar. E você pode, Heleninha. Pode sim. Lágrimas escorreram pelo rosto da jovem que finalmente permitiu-se desabar. Do lado de fora, o sol ganhava força. E mesmo em meio às incertezas e aos conflitos, nascia ali uma possibilidade de recomeço. Uma esperança tímida, mas real, de que tudo ainda pudesse mudar. Afinal, a vida, por mais dura que seja, sempre oferece uma nova chance àqueles que têm coragem de seguir em frente. Maria de Fátima vai virar o jogo mais uma vez.
A filha de Raquel descobrirá um dos maiores segredos de Odette Reutemann e passará a usá-lo como trunfo para se reerguer. E como sempre, fazendo isso de forma oportunista e calculista. A revelação de que Leonardo, o filho da poderosa empresária que todos acreditavam estar morto, na verdade está vivo, virá como um verdadeiro